Amém. Glória a Deus, irmãos. Como eu disse, hoje nós iremos falar sobre a teologia do pacto, ou poderemos também mudar o nome sobre o culto pactual. O culto pactual. Abra as vossas Bíblias, por favor, no livro de Salmos. Teologia do pacto. Vamos ler Salmos capítulo 50, versículo do 1 ao 7. Vamos ver Deus chamando o povo do pacto para cultuar a Ele. Salmos 50, primeiro, está escrito assim: fala o poderoso Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Agora, congregai os meus santos, os que comigo fizeram por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Amém? Veja, irmãos, esses salmos, ele nos mostra que Deus, ele tem um relacionamento íntimo, pessoal, perto. Por isso que é importantíssimo. Eu posso dizer que o que será pregado aqui hoje é de suma importância para a igreja reformada. E quando se fala no tocante de culto, mais ainda. Porque você entender o que é a teologia do pacto, ou o culto pactual, você descansa em Deus. Mas também você é mais reverente a Ele. Veja, irmãos, Deus está chamando o povo dele, mas tem uma palavra aqui que é crucial para nós entender. Que não é qualquer um que Ele chama. Deus não tem negócio com todo o povo. Versículo 5 diz assim: congregai os meus santos. Viu aí? Mas ele vai mais. Os que comigo fizeram aliança. Eu não tenho nada com os ímpios, com os incrédulos. O meu negócio é com aqueles que eu tenho um pacto. Esses eu quero que congregue. Congregai. Meu irmão, isso é tremendo. Isso vai falar muito para nós, nos ensinar. Porque o povo que tem um pacto com Deus é um povo abençoado, irmãos. Pacto é pacto. O diabo é que roubou, imitou essa palavra. Ah, pacto com o diabo, pacto é isso. O pacto começa com Deus. Tem nada a ver. Mas aí o inimigo, ele sempre é um imitador de Deus. O fato é, Deus tem um pacto com um povo. E esse povo, ele chama e diz: congregue. Fique aí em um lugar. Faça uma assembleia. Quem, Deus? Os meus santos. Santos? Santos aqui é a ideia de homem mesmo, pessoas, como eu e você, de carne e osso. Mas o que Deus está falando santo aqui? Essa palavra santo aqui resume esse povo. Santo porque esse povo é separado. A palavra santo no original significa ser separado. Não é ser sem pecado, não. Eu e você é santo porque somos separados de um mundo caído, perverso e pecaminoso. Então Deus, ele vê também o povo dele assim. Por isso ele diz: congregai os meus, olha, irmãos, isso aqui é intimidade.
os meus santos, vocês são meus, eu fiz vocês santos, vocês são separados do mundo, exatamente para serem meus. Então congregue, meus santos, se unam, os que comigo fizeram aliança. Isso é maravilhoso. Realmente Deus fez uma aliança com você, comigo. Você fez uma aliança com Deus por meio de sacrifícios. Antigo Testamento aqui. Como é Antigo Testamento? É uma ideia para o Antigo Testamento aqui. Por meio de sacrifício. O povo fez uma aliança com Deus. Mas sabe o que é interessante? O versículo 6 diz assim: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Olha que interessante. Primeiro Deus diz assim: venham para a congregação, congregue meus santos. Por quê? Porque eu quero falar com vocês no meio da congregação. O que representa isso, pastor? Deus fala com o seu povo no meio do culto a Ele. Você entende? A primeira coisa que nós entendemos aqui é que Deus convoca, Ele firmou um culto, Ele deixou uma forma de ser adorado e de uma assembleia, porque é lá que Ele desce e exorta esse povo, abençoa esse povo, cura esse povo, disciplina esse povo. Aqui está a prova, mas esse povo é dele. Esse povo é propriedade exclusiva dele. Ele diz: congregue, se una. Por quê? Porque eu vou falar. Olha que interessante isso. Olha que importância isso. O próprio Deus é quem diz para nós congregar. Ele diz: congregue, meus santos, se reúnam. Por quê? Porque é lá que eu vou falar. A minha voz vai ecoar lá. Agora, irmãos, quando eu estudava a teologia do pacto, imagine o que é alguém desprezar isso. E desprezar a voz de Deus. A melhor e mais bíblica classificação para a adoração que fazemos aqui, escute bem, a melhor e mais bíblica classificação para a adoração que fazemos aqui seria o culto pactual. É isso que você faz aqui, mesmo sem ter um entendimento. A teologia do pacto, toda quinta e todo domingo, o que fazemos aqui é glorificar a Deus mediante ao culto pactual. Veja que não são minhas palavras. O texto disse: os que fizeram aliança comigo. Viu? Não é um culto aleatório, onde todo mundo está largado. Não. O culto tem tudo a ver com o pacto. Então por isso que eu estou dizendo, a melhor e mais bíblica classificação para a adoração que fazemos aqui, quinta e domingo, domingo e quinta, seria o culto pactual. A razão disso, irmãos, é que a meta-estrutura da Escritura é o pacto. O significado da palavra pacto é um termo simples de entender. É um relacionamento formal entre duas partes, envolvendo promessas e consequências. Isso é um pacto. De novo, Deus fez uma aliança com esse povo. Nesse momento aqui, pastor, Deus está chamando para quê? Deus não está bom não com o povo. Como no meio do pacto tem promessa e consequência, vai haver algumas consequências para o povo aqui, porque eles estavam adorando a Deus de qualquer jeito. Então, esse é o sentido de um pacto, em termos simples de entender, um relacionamento formal entre duas partes, envolvendo promessas e consequências. Isso é um pacto, um relacionamento formal entre duas partes, duas pessoas, envolvendo naquele pacto promessas e consequências. Diante desse conceito, desse conhecimento do pacto ser um relacionamento entre duas partes, envolvendo promessas e consequências, chegamos à conclusão que a Bíblia toda é um documento pactual. A Bíblia toda. Você vai observar comigo aqui essa noite que a Bíblia toda é um documento pactual. A narrativa bíblica do Gênesis ao Apocalipse, olhe bem, toda a narrativa bíblica do Gênesis ao Apocalipse é sobre um desdobramento do pacto de Deus com o seu povo. Você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse, o desdobramento do pacto de Deus com o seu povo. As Escrituras revelam que Deus é soberano e pactual. Quando ele criou o homem, Adão, para que fique claro isso,
Isso aqui é a introdução para que nós entendamos o sentido da mensagem. Uma vez que você entende que Deus chamou o seu povo para fazer um pacto, que o povo de Deus tem uma aliança com Ele, logo entendemos que a Bíblia é um livro pactual. Mas isso não vai ficar só por palavra. Pastor, a Bíblia é um livro pactual. Mas onde é que mostra esse pacto? De Gênesis a Apocalipse. Começando quando Deus criou o homem, Adão. Quando Deus criou o homem, Adão, criou um relacionamento pactual com ele. Vocês estão lembrados lá em Gênesis? Quando Deus cria Adão, por isso que eu estou dizendo que a Bíblia é um livro pactual, o nosso Deus é um Deus pactual, e o pacto de Deus está de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus cria Adão, Ele não só criou Adão, Ele criou nenhum relacionamento pactual com ele. Abra Gênesis capítulo 2, versículo 4, para que isso fique claro. Gênesis capítulo 2, versículo 4, olha lá. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus fazia chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e na direção do oriente pôs nele o homem que havia formado do solo. Fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Ravi. Lá de onde há outro. O outro dessa terra é bom, e também se encontra lá o bedilho, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro é o rio é Tigre, e o que corre pelo oriente é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Só um instante. Veja, irmãos, onde é que está o pacto de Deus com o homem aqui? Versículo 5, ou versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas
Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Veja, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem. Aqui está o pacto. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então veja o que é um pacto. Um relacionamento formal entre duas pessoas, envolvendo promessas e consequências. Promessas: se ele permanece fiel à lei de Deus, que está aqui nessa ordem, que está dentro da sua ordem, o que é que acontece, pastor? Ele governa sobre tudo, sobre o jardim, e desfrutaria de todas as maravilhas daquele lugar. Foi essa a ordem que Deus deu. Deus colocou diante dele todas as árvores agradáveis, como diz o versículo 9, não é? Se ele permanece fiel à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? De toda árvore pode, dessa não pode. Se comer, vai morrer. Se ele não come e permanece fiel à lei de Deus, um diálogo. Está havendo um pacto ali. O que é um pacto? Como eu disse, um diálogo formal entre duas pessoas, envolvendo duas partes. E duas partes estão envolvidas aqui: Deus e Adão. Só que aqui tem promessas e aqui tem consequências. Promessas: se ele permanecer fiel à lei de Deus, que está dentro da sua ordem, o que aconteceria, pastor? Ele governaria sobre tudo que estava ali no jardim e desfrutaria de todas as maravilhas daquele lugar. Mas, assim como existe promessa, existem consequências. E a consequência da desobediência dele seria a morte. Chamamos esse pacto, irmãos, de pactos de obras. Deus criou o homem justo e perfeito, lhe deu uma lei justa, que seria para a vida, se ele tivesse aguardado, ou para a morte, se desobedecesse. Porém, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Então, o começo das escrituras da criação nos mostra claramente que o nosso Deus é um Deus pactual. Na criação você já vê isso. Deus firmando o quê? Uma aliança com Adão, um pacto com o homem, dizendo que se ele é fiel, ele será grandemente abençoado. Se ele não é, ele será amaldiçoado. E o desenvolver desse livro nos mostra que a Bíblia é um documento pactual, e que sempre dentro desse pacto é Deus que começa com a ação divina. Sempre a iniciativa começa a partir de Deus, em chamar o homem para fazer um pacto e uma aliança com ele. Contudo, dentro desse pacto há promessas e há consequências. Abra as suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, para que essa ideia possa ganhar corpo e fique mais clara em nossas mentes. Capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. Como eu disse, quando Deus faz um pacto com o povo, dentro desse pacto há promessas, mas também há consequências. Olha lá. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisse na terra, que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os teus mandamentos, estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Olhe bem, irmãos, olha lá. E muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como
como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atará como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob o juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres, te fartares, e guarda-te para que não se esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás, não seguirá outros deuses nenhum dos deuses dos povos que haver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. O que é que nós estamos vendo aqui? Um pacto, um povo que tem um pacto com Deus. Esse Deus dizendo a esse povo assim: olhe, se fores fiel, se me obedeceres, se me amares de todo o coração e não se desviares, vai ser abençoado, vai ter vinhas e olivais, poços que não cavou, vinhas que não plantou. Eu vou dar tudo a vocês se vocês precisam. Mas aqui é as promessas do pacto, promessas de bênção. Essa é a promessa de Deus. Mas também, como num pacto existe promessa e consequência, qual é a consequência da desobediência? Está aqui, no versículo de número 15. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então veja, irmãos, como eu disse, em um pacto, nós somos o povo do pacto. Em um pacto existe promessa e existe consequências. Depois que Adão quebrou o pacto original, Deus não abandonou o que havia feito. Onde é que começou esse pacto, pastor? Esse pacto começou onde nós abrimos a Bíblia lá, no primeiro homem. Lá Deus firmou um pacto com o homem, uma aliança com ele. Mas naquele pacto, como sempre existiu promessas e consequências. Lá, o homem quebrou o pacto, o homem quebrou a lei, o homem corrompeu-se, pecou, descumpriu a ordem de Deus e caiu. Só que em toda a Bíblia, por que eu estou lendo o Deuteronômio? Para ficar claro, ganhar corpo para nós, que em toda a Bíblia esse pacto estará feito. Aqui é um pacto, eu quero que você observe. E está claro, Deus dizendo: vou abençoar vocês. Se vocês forem fiel, eu serei com vocês. Vocês vão comer do que não plantou, vai tomar água de um poço que não cavou. Eu vou abençoar vocês. Mas, se vocês não obedecerem, a ira de Deus se acenderá contra vós e vocês serão destruídos. Para que fique claro que em meio a um pacto entre duas partes existem promessas e existem consequências. A promessa é: vou te abençoar. A consequência é: se não obedecer, você vai ser destruído. Mas veja, como eu disse, quando o homem cai lá no início, eu só li isso aqui para que fique claro que em toda a continuação da Bíblia há o pacto, há a consequência e há as promessas. Mas não precisa voltar lá para Adão. Mas lá em Adão, Deus firmou um pacto, pacto de obras.
Quando o homem abandonou, o homem caiu, o homem quebrou o pacto original de Deus. Por que original? Primeiro pacto. Quando o homem quebra o pacto original, o que é que Deus faz? Deus não abandonou o que havia feito, mas veio para salvar agora em misericórdia e graça, fazendo um novo pacto. Veja, Deus é um Deus pactual. Primeiro pacto original, pastor, quebrado pela desobediência do homem. Então o que Deus faz? Eu quero que vocês entendam que Deus, ele continuou a sua missão pactual, mas de outra forma. Primeiro pacto, lembre, pacto de obras. O primeiro pacto que Deus fez com o homem foi pacto de obras, mas o homem quebrou, o homem caiu. Então nosso Deus não abandonou o que havia feito, mas ele veio salvar. Agora como, pastor? Em misericórdia e graça, fazendo um novo pacto. Pacto esse que chamamos do pacto da graça. Deus faz um novo pacto agora. O nosso Deus é um Deus pactual. O primeiro foi pacto de obras, mas quando o homem quebrou o pacto original, Deus faz outro pacto, que chamamos de pacto da graça. Este pacto da graça teve início no princípio em Gênesis 3,15. Leia comigo para nós ver Deus firmando outro pacto, o pacto da graça. Isso. Gênesis 3,15. Aqui está o pacto da graça. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o pacto da graça. Aqui Deus firmou o pacto da graça com Adão, mesmo depois que ele cai. Deus firma outro pacto, agora o da graça, por viés de um homem que vai nascer através de uma mulher. A serpente vai ter a cabeça esmagada. Todos nós sabemos que isso aqui aponta para onde? Para a cruz, para Cristo lá, na hora que ele é crucificado, e lá está o pacto da graça. Então Deus firma um novo pacto, pacto da graça. Tu lhe ferirás a cabeça, ou tu lhe ferirás o calcanhar, tu lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo pisaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar de Cristo, que foi a morte dele na cruz. Então ali está o pacto da graça em Cristo. Deus firma um novo pacto. Esse pacto continua com Noé. Alcançou o estado formal com Abraão em Gênesis 15, não precisa abrir. Deus firma esse pacto aqui que vai acontecer ainda. Veja bem, esse pacto ele vai acontecer. Deus firma ele. Quebrou o primeiro pacto original. Deus aí firmou um pacto agora, que não é mais pacto de obras, pacto da graça. E ele continuou com Noé. Alcançou um estado formal com Abraão em Gênesis 15, não precisa abrir. Veja bem, esse pacto de Gênesis capítulo 3 aqui, 15, continuou com Noé. Ele continuou com Noé. Gênesis capítulo 6, você vai ver Deus continuando esse pacto com Noé. E firmou um estado com Abraão, um estado formal com Abraão. Gênesis capítulo 15. E se desenvolveu esse pacto. Começou, Adão quebrou. Então veio um pacto da graça aqui. Ele continua com Noé. E aí chega até Abraão, Gênesis 15. Se desenvolveu através da história da redenção, até chegar ao seu clímax em Jesus Cristo, no Calvário e na morte. Então veja, pacto quebrado de obras no Éden. Deus firma um novo pacto, Gênesis 3,15, da graça. Esse pacto continua com Noé. Firma com Abraão, formal, Gênesis 15. Se desenvolveu através de toda a história da redenção, até chegar ao seu clímax em Jesus Cristo. Então, a igreja da nova aliança em Jesus Cristo é a continuação do pacto da graça de Deus.
Se esse pacto é o da graça, agora, não mais da obra, que continuou com Noé, foi um pacto formal com Abraão, Gênesis 15, como vocês sabem, aquela passagem que Abraão dorme, Deus traz o sono profundo a Abraão, e ele mesmo firma uma aliança, um pacto de sangue, tá? Pacto de sangue, animais é cortado para um lado, é cortado para o outro. Depois leia Gênesis capítulo 15, você vai entender que o pacto lá é de sangue, então é um pacto, para que fique claro que não é só uma aliança, é um pacto, é derramado sangue lá, mata os animais, coloca a parte do animal para um lado e a parte do animal para o outro. Naquela época, na antiguidade, se você quisesse comprar um campo, antigamente não se reconhecia firma não, antigamente era assim, você vai comprar um campo, para reconhecer firma, matava-se 5 ou 3 bois, cortava metade, ou um carneiro mesmo, cortava metade, colocava uma parte de um lado e uma parte do outro, o sangue estava no meio, os 2 donos passavam de mão dada no meio daqueles animais partidos, e assim que passasse, estava fechado o negócio. Mas também ele estava dizendo assim, qualquer um que quebrasse o negócio, ia acontecer com ele o que aconteceu com aquele animal, seria partido no meio. Então assim era que se reconhecia a firma na antiguidade. Deus faz isso. Quando Deus quer firmar uma aliança com Abraão, ele faz o mesmo. Ele faz Abraão dormir para mostrar que Abraão nunca firmaria ou teria capacidade de segurar, mata os animais. Primeiro Deus pede para Abraão matar os animais e colocar de um lado e do outro. Aí depois de repente Deus dá um sono a Abraão e o próprio Deus desce e passa no meio como um fogo daqueles animais. E ali a Bíblia diz que Deus firmou uma aliança com Abraão. O que está acontecendo ali? Por que Abraão não passou de mão dada, pastor, com ele? Porque Deus estava garantindo a parte dele e a parte de Abraão também. Por isso ele passou sozinho. E isso é graça, não é não? Isso é graça. Porque se Deus vai com Abraão, ia acontecer o mesmo que aconteceu com Adão. Na frente ele ia quebrar. Então, como essa aliança da graça é perpétua, Deus faz tudo garantido, porque uma vez que Deus fez, a garantia é que o homem jamais irá cair da graça. Ele pode pecar, mas da graça, aquele que foi chamado não cairá, porque Deus é quem passou, cumprindo a parte dele e a parte do homem. Isso é um pacto, por isso tinha sangue. Então não foi diferente. Nós somos o povo do pacto, da nova aliança. A igreja da nova aliança em Jesus Cristo é a continuação do pacto da graça, que é o último pacto definitivo, eterno, que Deus fez com o seu povo. Então, desde o princípio da história redentiva, vemos isso no fato que os títulos que o Senhor deu a Israel no pé do Monte Sinai, quando renovou o seu pacto com eles, são os mesmos que eles aplicam a nós. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda, não diga assim, talvez se alguém que vai assistir, se ache teólogo ou tem um conhecimento, ache que esse pacto não só foi com Israel, você está querendo misturar. Não, olhe que o mesmo assunto que Deus tratou, a mesma forma labial que Deus usou para Israel, Ele usou para conosco também. Deus renovou um pacto com Israel, e a mesma forma que Deus dirigiu a palavra a Israel, os mesmos títulos que o Senhor deu a Israel no pé do Monte Sinai, quando renovou o seu pacto com eles, são os mesmos que eles aplicam a nós. Primeiro, vamos ver Deus no Monte Sinai, renovando o seu pacto com o povo de Israel. Que palavras ele usa, para que fique bem claro, que a igreja da nova aliança em Jesus Cristo é a continuação do pacto da graça de Deus. Abra Êxodo capítulo 19 aí, por favor. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Olha, irmãos, observe bem o que está escrito aqui. E olhe se ele não vai usar as mesmas palavras conosco. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha, irmãos, que interessante.
propriedade peculiar, exclusiva. Olhe bem, viu? A palavra que Deus está usando para Israel, para que fique claro que Ele vai usar as mesmas palavras com a igreja. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, exclusiva, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falará aos filhos de Israel. Irmãos, gravou aí? Olhe bem tudo que está sendo dito aqui. Eu vou destacar alguns pontos. Propriedade exclusiva. Grava esse nome aí. Propriedade exclusiva. Minha. E sereis minha propriedade exclusiva. E sereis a minha propriedade exclusiva. Agora, versículo 6. E vós sereis reino e sacerdote e nação santa. Guarde. Propriedades, minha propriedade exclusiva. Guarde. Reino, sacerdote e nação santa. Guarda essas 4 palavras. E agora, abra as nossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Propriedade exclusiva, reino, sacerdote e nação santa. Vamos lá. Olha se nós vamos achar essa ideia aqui. Propriedade exclusiva, reino, sacerdote e nação santa. Primeira de Pedro, capítulo 2. Vamos lá. Só um instante aí. Estou nele aqui. 2:9. Está lembrado, né, irmão? Vós, porém, sós raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Viu, irmãos? A mesma fala. Olhe, observe se não é a mesma fala, irmãos, que Deus usou lá em Êxodo. Ele está usando no Novo Testamento para com a igreja, para que fique claro que esse povo é a continuação do povo pactual de Deus. Veja, é as mesmas palavras. Sacerdotes, olha lá, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está vendo? A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Nação santa, sacerdócio, povo exclusivo e propriedade exclusiva de Deus. A mesma coisa, irmãos. Veja, a mesma coisa que nós vimos lá, nós estamos vendo aqui. Irmãos, essa mensagem, como eu disse, é de suma importância e oportuna também. Para o culto contínuo no dia do Senhor, que é domingo e nas quintas. Esse é o culto pactual. Isso aqui ficou claro? Foi a mesma fala ou não? Mesmas características de língua ou não? Deus usou? Mesmas. Ele chamou o povo lá de quê? Propriedade dele. Nação santa. Sacerdócio. A mesma coisa ele falou aqui que somos. A mesma palavra para a igreja. Vós sois a geração eleita. O que mais, Deus? Sacerdócio real. O que mais? Nação santa. O que mais? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Mesma coisa. Sabe por que a mesma coisa? Porque nós somos, sem dúvidas nenhuma, a continuação do povo pactual de Deus. Uma vez que você entende isso, uma vez que isso fica sem dúvida, que nós somos, e é importante você entender isso, o pacto que Deus tem com você e comigo é de suma importância você entender isso. Grave, é de suma importância você entender o pacto que Deus tem com você, que Deus tem comigo, que Deus tem com a sua igreja. Para o culto contínuo do Senhor, que é o culto pactual. Agora entenda, nesses cultos que estamos de forma especial, exclusiva na presença de Deus, entramos no santo espiritual. Ficamos diante do Monte Sião espiritual, onde Deus dirigirá a sua palavra para nós.
como nós começamos lá em Salmos. Igreja, se reúna, porque eu vou falar. Como dirigia no Monte Sinai para o povo de Israel. Uma vez que nós tenhamos o completo entendimento que nós é a igreja na nova aliança em Cristo Jesus, é a continuação do pacto da graça de Deus, ou seja, que esse pacto continua conosco, nós somos o povo do pacto da nova aliança. Primeira coisa que me veio à mente, quando tive esse real entendimento, foi que privilégio tem a igreja de ter o Deus de Israel continuando com a igreja o pacto de amor, de comunhão, de intimidade que teve com Israel. Já parou para pensar, irmão? Não, Israel é Israel, igreja é igreja. Se Deus fosse com Israel como foi com a igreja. Não, irmãos. Israel, igreja é igreja, não. A igreja, o Israel é a igreja do Antigo Testamento. Nós somos a continuação da igreja e do povo pactual. Então, quando eu entendi essa expressão, a única coisa que me veio a pensar é: que privilégio tem a igreja de ter o Deus de Israel continuando com ela o pacto de amor, de comunhão, de intimidade que teve com Israel. Deus firmou um pacto eterno conosco, de nos guardar, de nos santificar, de nos glorificar. Entenda, irmãos, esse pacto diz quem você será na adoração. Esse pacto diz quem você será como servo na terra. Ser conosco como era com Israel. Veja bem, irmãos, Deus firmou um pacto conosco de amor. O pacto de Deus com Israel, como era? Você já imaginou o privilégio? Você sabe o que Deus fez lá na antiguidade? Você sabe. Então lembre bem o que Deus fez para Israel. Lembre as maravilhas aí. Lembre os milagres. Lembre as provisões. Lembre tudo. E agora pense: esse pacto continua em mim. Aquele Deus que fez tudo aquilo com Israel continua com esse pacto em nós. Pacto de amor, pacto de nos guardar, pacto de nos santificar e nos glorificar, ser conosco como era com Israel. Então, quando entendemos que nós somos a continuação desse pacto, não há reação mais justa do que dar glória a Deus e louvar-te o teu santo nome. Você já parou para pensar, irmãos? É glorioso. Só não é glorioso para quem não entende o que é isso. Quem não entende o que é isso, não vai ter nenhum motivo para dar glória a Deus. Mas se você entender o que é esse pacto, o que ele significa, como ele é poderoso, íntimo, envolvente e tremendo, não tem como não agradecer e louvar-te a Deus por esse pacto todos os dias. Isso é motivo de vivermos radiantes. Deus tem um pacto conosco, que começou em Israel e continua conosco. Pacto esse de amor, de aliança, de fidelidade, de comunhão e de eternidade. É esse o pacto que Deus tem conosco, irmãos. Você sabe o que significa isso? A profundidade disso? Isso é muito tremendo. E por isso o culto é pactual. Porque quando estamos no culto pactual, estamos completamente ligados em comunhão com Deus. Você entende agora porque o culto é pactual? Porque quando estamos no culto pactual, estamos completamente ligados em comunhão com Deus do pacto. Estamos completamente ligados a Ele. Quando o culto pactual, em espírito e em verdade, se inicia na terra, a Trindade celestial desce e se faz presente no meio do seu povo para suprir todas as suas necessidades espirituais. Você entende o que é isso, irmão? Você entende o que é entender o que é o pacto? O culto espiritual, veja, é a igreja diante do Monte Sião espiritual. Deus falando diretamente com ela, cuidando diretamente dela, como fazia com Israel. Que privilégio! Meu Deus do céu! Você entende isso? Como é que Deus cuidava de Israel? Não deixando que até a sandália dos pés dele se desgastasse. Falando no Monte Sinai, trovejando fogo, o povo com medo. Não, Moisés, fale o Senhor com Deus e não nós. Deus supria todas as suas necessidades.
o que é o culto espiritual e pactual da igreja diante do Monte Sião espiritual? Não é mais Sinai. Sinai é lei, Sião é graça. Sinai representa a lei lá, onde Deus falava. Sião representa a graça, onde Cristo veio nos salvar. Deus falando diretamente, cuidando diretamente dela, de mim, de você, como cuidava de Israel. Isso é um grande privilégio, irmão. Agora me diga também, que pecado é desprezar o culto pactual, não é? Que loucura é não se fazer presente na convocação do Deus do pacto. Você já parou para pensar, meu irmão? Deus dá tamanhos privilégios para o homem. Deus mostra que é com ele, abençoa ele, como fez com Israel. Quando o homem entende isso, veja que pecado não é comparecer na presença. Quem é que convoca? Já ficou claro. Por isso eu iniciei a pregação com salmos. Não é para ser uma pregação expositiva. Eu quero deixar claro para você. Eu não vou expor o salmo todo lá, porque não precisa. O texto não pede isso. Quando se fala de culto pactual, é desse jeito que tem que se ministrar, que eu estou fazendo, explicando a vocês, mostrando o primeiro pacto, mostrando a continuação, mostrando o seu clímax, mostrando esse pacto continuou. E esse pacto continuou conosco, com você, com a igreja. Aquele mesmo cuidado que Deus tinha com Israel, Ele tem conosco. Quando o culto começa aqui na terra, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito desce até a sua igreja para suprir todas as suas necessidades. Isso é fato, irmão. Isso é fato, isso acontece. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda e creia nisso, porque é isso que a Bíblia ensina. Agora me diga também, que pecado é desprezar o culto pactual? Que loucura é não se fazer presente na convocação do Deus do pacto? Você imagina a loucura que era se apresentar diante do Monte Sinai irreverentemente. Israel, para eles, era Monte Sinai, mas para a continuação do povo, do pacto, da igreja, Monte Sião. Que loucura era se apresentar diante do Monte Sião espiritual, onde Deus vai falar de qualquer jeito. Imagina se alguém fazia isso antigamente. Agora observe, amados. Uma das regras, das ordens do pacto que Deus fez com o seu povo, que somos nós, a continuação do povo de Deus, do pacto da igreja, foi dizendo a esse povo o modo pelo qual eles poderiam adorar, o modo que ele queria ser adorado. Deus, quando ele faz um pacto com o povo, ele diz o modo que ele quer ser adorado, o modo que ele quer que esse povo adore ele, o modo que eles podem agir com gratidão a todos os bens, graça e misericórdia e bondade que esse Deus concedeu a eles. Veja bem, Deus fez um pacto com o povo e disse a eles de que modo eles iriam se comportar para louvar a ele. Deus disse o modo que queria ser cultuado. Deus não disse, vai agora e faz do seu jeito. Não, Deus deixou na palavra o modo pelo qual ele quer ser adorado, ele quer ser cultuado. Ele ensinou a esse povo a ser grato, a agir com gratidão diante de todos os bens, graça e misericórdia e bondade que esse Deus concedeu a eles. E qual foi o modo? Desse povo vivendo unido em santidade, em amor, em comunhão uns com os outros, unido em assembleia para adorar o Deus do pacto, de todo o coração, em espírito e em verdade. Esse é um dos termos do pacto, que não pode ser violado de forma nenhuma. Esse povo a quem se Deus, e que esse povo com quem esse Deus santo fez o pacto, adore, louve, cultue a ele de todo o coração, com santidade, dando sempre graças a ele na assembleia solene. Agora veja, irmãos, é exatamente se fazendo presente, vindo a convocação pactual para adorar o Deus do pacto, que você demonstra fazer parte do pacto, que você demonstra fazer parte do povo, que você demonstra honrar esse Deus, que você demonstra que realmente é obediente às leis do pacto, que você demonstra fazer parte da geração eleita. Quando você se apresenta diante do chamado do Deus do pacto, você mostra que você faz parte do povo que é geração eleita. Agora pense comigo, irmão. Como é que alguém que despreza tal coisa pode se dizer servo fiel e prudente? Pode se dizer sábio? Pode se dizer ser fiel a Deus? Como? Como alguém que despreza tal coisa pode se dizer servo fiel e prudente? Como é que eu posso ser
fiel a um Deus quando ele descumpra a ordem direta do pacto santo, eterno e amoroso dele com a sua igreja, que é se apresentar à Assembleia com reverência e santo temor, de modo agradável, porque ele é um fogo consumidor. A Bíblia diz isso. Imagina um sacerdote no Antigo Testamento que negligencia o sacrifício a Deus e deixa de cumprir a sua obrigação, conforme a ordem de Deus, levar o sacrifício até o altar de Deus. Que respeito, temor, reverência e obediência esse sacerdote estaria demonstrando para com Deus? Nenhum, ao contrário, estaria desobedecendo e sendo rebelde à ordem de Deus. Assim não está escrito em Pedro que Deus nos fez geração eleita e sacerdócio real? Veja, você é um sacerdote, Deus lhe fez um sacerdote. E qual é o papel do sacerdote, pastor? Não é ele estar sempre na presença de Deus, levando o sacrifício do povo, queimando diante do altar para expiação do pecado do povo, ministrando o culto na presença de Deus? Assim devemos ser nós, como um sacerdote real, estando sempre diante do seu altar, prazerosamente na sua presença. Então, desprezar o culto pactual é um dos piores pecados que alguém pode cometer. Era semelhante um sacerdote daquela época se recusar a ir até o Santo dos Santos, levar o sacrifício até o altar. Era um sacerdote dizer: não, eu não vou levar o sacrifício diante de Deus. Isso, irmãos, podia ser considerado blasfêmia, loucura. Então Deus também nos fez sacerdote. Eu quero que você entenda isso. Geração eleita e sacerdócio real. Uma vez que Deus lhe fez sacerdócio, Ele juntou essa assembleia para oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12 foi o tema da mensagem de quinta-feira aqui, não foi? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então veja, uma vez que eu negligencio esse culto pactual, eu estou pecando contra Deus. Irmãos, o Deus do pacto não precisa de ninguém, mas ainda assim Ele faz questão de firmar uma aliança, um pacto com um povo que não merecia. Santificou esse povo, separou esse povo, ensinou a esse povo o modo como Ele quer ser adorado, o modo que Ele deseja ser adorado, fazendo desse povo um povo mais privilegiado, honrado, protegido e abençoado da face da terra. De novo, o Deus do pacto não precisa de ninguém, não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém, da igreja, ninguém, não precisa. Mas ainda assim Ele fez questão de chamar esse povo, salvar esse povo e fazer desse povo o povo mais privilegiado e honrado, protegido e abençoado da face da terra, estando sempre presente no meio de sua congregação, no meio do povo do pacto, para suprir as suas necessidades, para exortá-los, para corrigi-los, visando sempre o bem desse povo. Enquanto alguns se diz ser povo desse santo e exclusivo pacto, acham que pode estar presente ao chamado desse Deus quando bem quiser e desejar estar. Agora veja que coisa aqui. Não é o Deus do pacto que precisa do povo, mas o povo do pacto que precisa de Deus. Então veja, Deus faz um pacto, chama o povo, diz a eles como é para ser adorado, e esse povo do pacto empina o nariz e acha que pode, quando bem quiser ou desejar, estar na presença da convocação do Deus do pacto. Até parece que quem precisa é o Deus do pacto deles, mas na verdade quem precisa é nós, do Deus do pacto. É nós que precisamos dele, não é ele que precisa de nós, irmãos. Então desprezar o culto pactual, fazendo pouco caso dele, onde Deus se faz presente, como se fazia presente no Monte Sinai, onde Deus falava diretamente com o seu povo, sempre no propósito de suprir as necessidades do seu povo, seja repreendendo para que eles tornassem mais santos, parecidos com ele, seja no deserto, falando com poderosa voz no meio da congregação, através de Moisés, alimentando-os para que eles não perecessem, os livrando de todos os males, porque Deus sabia que realmente esse povo precisava de ajuda, que esse povo não viveria sem ele, longe dele, sem a presença dele. Como Deus ainda sabe disso, que nós, a igreja, eu, você, não viveria sem Deus, não conseguiria viver longe dele, sem a presença dele, como nós
nosso Deus sabe disso, da necessidade que temos dele para viver. Ele decretou um meio para sempre estar conosco diante da sua presença. Ele sabe que você não respira sem ele, que você não vive sem ele, que a igreja não anda sem ele. Como ele sabe disso, que nós precisamos dele, ele decretou um meio para sempre estar conosco. Fazendo o que, pastor? Nos alimentando, nos fortalecendo, nos aconselhando, nos exortando, nos repreendendo, nos disciplinando, nos santificando, nos vivificando, nos restaurando, nos revigorando e nos protegendo. E isso ele faz através da igreja. Esse meio é o culto pactual, meu irmão. O culto pactual é o meio que ele escolheu para receber glória, honra e louvor do seu povo, que unidos se torna um só diante dele. Unidos, esse povo se torna um só diante dele. Quando esse culto começa, ele já está presente. A Trindade Santa já está aqui, nos curando, nos regenerando, nos libertando, nos santificando, nos guardando, nos renovando, nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais. Assim que o culto começa, meu irmão. Por quê? Porque ele tem um pacto com esse povo. Ele firmou uma aliança com esse povo. E ele sempre vai cuidar desse povo. Então desprezar o culto pactual, o chamado do culto pactual, pelo próprio Deus do pacto, é um dos maiores sinais de soberba e dureza de coração. Sabe por quê? Quem procede assim, está dizendo para a congregação, e para ele mesmo, e para Deus, que ele é autossuficiente, que ele tem um braço forte e pode se virar sozinho. Quando alguém despreza o culto pactual, despreza a assembleia, por quê, pastor? Porque é exatamente aqui que Deus desce, fortalece, aconselha, regenera, vivifica, renova, ajuda, faz milagre. É aqui, irmãos. Era assim na antiguidade. Então alguém não se fazer presente no culto é o mesmo de dizer assim: eu sou autossuficiente. É o mesmo de dizer: eu tenho um braço forte. É o mesmo de dizer: eu posso me virar sozinho. Que ele pode fazer carreira solo e ainda assim ser bem sucedido. Alguém que despreza a congregação, alguém que despreza o chamado do pacto, grave, é o mesmo de alguém que está dizendo: eu sou autossuficiente, que ele tem um braço forte, que pode se virar sozinho, que ele pode fazer carreira solo e ainda assim ser bem sucedido. Ou seja, em outras palavras, eu não preciso ouvir Deus falar, eu não preciso de restauração, eu não preciso ser vivificado, exortado e fortalecido, porque é exatamente aqui que Deus faz isso. É no meio da congregação que Deus faz isso. Renova as forças, fala com o seu povo, direciona, repreende, faz ele mais parecido com Cristo, traz convicção de pecado, faz ele espiritual. Quando o homem despreza isso, ele está dizendo: eu não preciso ouvir Deus falar, eu não preciso ser restaurado, eu não preciso ser exortado e fortalecido, pois desprezar o culto pactual pode me chamar de radical se quiser, mas é o mesmo de dizer que não precisa de Deus, porque você está desprezando quando despreza a ordem para o cultuar na Assembleia dos Santos, esquecendo automaticamente que Deus não chamou nenhum crente para fazer carreira solo, mas ele chamou um povo para andar unido em amor e em comunhão e em santidade, louvando a ele juntos, unidos na Assembleia dos Santos. Deus não chamou ninguém para fazer carreira solo. Como diz a Bíblia: ó quão bom e quão suave é quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então os irmãos viverem em união é algo precioso aos olhos de Deus. Não é solo, é em união. A Bíblia diz que o que é precioso aos olhos de Deus não é alguém dizer que vai trilhar carreira solo, é viver em união. Então, irmãos, o crente que faz carreira solo e despreza o culto pactual, o chamado do Deus do pacto, para estar presente na Assembleia, para dar glória a Ele, aquele que diz ser cristão e despreza esse chamado,
é uma prova evidente que ele não é convertido aqui de modo nenhum e conhece verdadeiramente a Deus. Porque, irmãos, quando nós somos chamados a estar na presença desse Deus, de uma maneira especial, pactual, enquanto nós adoramos, ao mesmo tempo que nós o glorifica, nós somos visitados por esse mesmo Deus, que desce de um modo especial para nos curar, restaurar, vivificar, santificar, libertar, transformar, para que cada vez mais nós sejamos parecidos com Cristo. É isso que acontece no culto. Então, como fazer pouco caso, ou desprezar, negligenciar, não se fazer presente no culto pactual de Deus, com o seu povo, onde a presença de Deus é real, poderosa no meio do seu povo, onde Deus fala poderosamente. Então, amados irmãos, o culto pactual é a ligação profunda e tremenda que Deus tem com o seu povo e que o seu povo tem com Deus. É isso. O culto pactual é a ligação tremenda, porque é uma ligação tremenda. Jesus disse: tudo que ligar na terra será ligado no céu. É uma ligação tremenda. Então, o culto a Deus é a ligação profunda e tremenda que Deus tem com o seu povo e que o seu povo tem com Deus. Então, amados irmãos, a teologia do pacto não somente define o agir de Deus com o seu povo. Escute bem. A teologia do pacto não só define o agir de Deus com o seu povo através da história e une toda a Bíblia com o desdobramento de um único plano redentivo de Deus, mas como também dita a nossa piedade, isto é, a nossa resposta a Deus. Por que digo isso? Porque o pacto é entre duas partes. Agora veja como é importante entender a teologia do pacto e compreender que nós somos o povo do pacto. Porque o pacto define o agir de Deus. Eu quero que você pense nisso. O pacto que Deus fez com o seu povo define como ele vai agir com esse povo. Como, por exemplo, Deus não age com a igreja como age com o ímpio. Você está entendendo, irmãos? O pacto que Deus fez conosco define até como Deus age. Até para nos repreender, Ele nos repreende diferente. Como assim? O ímpio, Deus repreende ele para a sua própria destruição. A igreja, Ele repreende para o seu próprio bem. Está vendo? Isso mostra que o agir de Deus com o seu povo é definido por viés do pacto que Ele fez com o seu povo. Então, como eu disse, o pacto define o agir de Deus com o seu povo. Vê isso através da história de Deus. Ele tem compromisso, Ele cuida, Ele ama, Ele zela, Ele exorta, Ele perdoa, Ele santifica, Ele fortalece, Ele guia somente o povo com o qual Ele fez o pacto. É só com esse povo que Ele tem compromisso. Deus tem compromisso exclusivamente com esse povo, comigo e com você. E toda a Bíblia deixa claro isso. Como Ele é zeloso com esse povo, no cuidado, amorosamente, na preservação desse povo. Por que a igreja está até aqui? Sabe dizer? Por que a igreja ainda existe, hein? Existe um povo mais perseguido na história, na face da terra do que a igreja? Não, meu irmão, não existe. A igreja foi perseguida durante todos os séculos e ela continua até o dia de hoje. A igreja podia acabar na época dos apóstolos. Milhares de cristãos foram mortos lá, perseguidos lá. Deus protegeu, Deus conservou, Deus preservou a sua igreja e ela permaneceu. A igreja podia acabar na época de Hitler, que matou 7 milhões de judeus. Podia acabar na época de Mao Tse-tung, o presidente da China, matando 70 milhões de cristãos. E a igreja continua crescendo lá. E lá é um lugar que tem a maior universidade cristã de todo mundo. Não existiu um lugar que morreu mais cristão. Eu estou falando de 70 milhões de cristãos mortos. E eu estou falando que nesse mesmo lugar, onde se matou 70 milhões mortos, é onde tem a maior universidade bíblica do mundo. Porque Deus tem conservado a história do seu povo. Povo esse que Ele tem um pacto. Você entende? Então o pacto com Deus, irmão, define a história do seu povo. Mas assim como o pacto define o agir de Deus com o seu povo, assim também o pacto define o agir do povo para com Deus. Agora, amado, diga se tem como, quando alguém entende isso dessa forma, quando alguém entende esse pacto maravilhoso, profundo, íntimo e verdadeiro,
Você acha mesmo que alguém desse pacto diria hoje: eu não vou ouvir Deus falar no Monte Sinai, porque tem algum compromisso, ou está enjoado, ou está sem vontade, ou decidiu ficar em casa? Como assim? Tem alguém, como assim? Tem como dizer que uma pessoa dessa entendeu quem é Deus? Tem como dizer que uma pessoa dessa conhece a Deus, teme a Deus, serve a Deus, desprezando a voz mais poderosa, santa do universo, desprezando a voz da criação do universo, mesmo sabendo que quando essa voz fala, toda a terra se cala? Não tem como, irmãos. Quando você entende isso aqui, você não tem como desprezar mais o culto a Deus. Irmãos, para ser sincero, depois do estudo profundo que fiz para trazer essa mensagem da teologia do pacto, primeiro eu quero dizer a vocês que a teologia do pacto me deixou impactado. Porque quando você entende isso aqui, é difícil você não ficar impactado com a profundidade do significado desse pacto e o que ele representa para nós. Irmãos, depois desse estudo profundo que fiz sobre a teologia do pacto, para trazer essa mensagem, lembrei de alguns que se dizem ser cristãos, têm condições de ir até uma igreja bíblica, mas decidiram fazer carreira solo, mesmo sem acharem base nem respaldo nenhum na Bíblia para agirem assim. Sabe qual foi a minha conclusão que tive? Eles não entenderam as Escrituras Sagradas e nem tampouco conhecem a Deus. E se morrerem assim, em tal rebeldia, ficará claro que nunca fizeram parte do povo do pacto, que é propriedade exclusiva de Deus. O pacto é entre duas partes, de modo que sua estrutura também dirige o nosso culto. Assim, o culto pactual é um diálogo entre Deus e o seu povo. Veja como você vai entender isso aqui agora. Olhe o tremendo que é o culto pactual. Olhe como ele é um diálogo. Eu vou mostrar agora que você faz isso aqui toda quinta e todo domingo e não percebeu. Você faz isso aqui toda quinta e todo domingo e talvez nunca percebeu que você estava diante de um culto pactual entre duas partes. Olha lá, o pacto entre duas partes, de modo que a sua estrutura também dirige o culto. Assim, o culto pactual é um diálogo entre o seu povo e Deus. Isso significa que no culto pactual, Deus fala conosco e nós lhe respondemos. Deus nos diz: eu serei o seu Deus, e nós respondemos: nós seremos o seu povo. Agora veja, Deus nos chama à adoração, e nós respondemos com hinos, salmos e cânticos. Olha, irmãos, nós fazemos isso aqui todos os cultos. O culto pactual é um diálogo entre o povo e Deus. Veja, como é que eu começo, para ficar mais claro, como é que começa o culto aqui? Com salmos, não é? E o que é que eu digo dos salmos? Que ele está nos chamando ao quê? A adoração. Como é que nós respondemos? Fazendo o quê? Louvando. Está vendo? Você está dialogando com Deus no culto. Você está em função. Deus nos chama a adoração e nós respondemos com hinos, salmos e cânticos espirituosos. Tem mais. Deus nos fala a sua lei e nós lhe respondemos como? Vai lá, irmãos, outra parte do culto que talvez você nunca parou para prestar atenção. Primeira parte, salmos. O salmos chama a adoração. Aí nós vamos lá respondendo, fazendo o quê? Adorando. Deus nos fala com a sua lei. E como é que nós respondemos? Com a confissão dos nossos pecados. Está vendo? Em todo momento está ligado o culto no céu. O culto é pactual. Deus nos chama a adoração e nós respondemos com hinos. Deus nos fala a sua lei e nós lhes respondemos com confissão dos nossos pecados. Então ele nos absolve os nossos pecados e nos perdoando, e nós respondemos como? O auxiliar é chamado aqui em oração de gratidão. Está vendo, irmãos? Irmãos, observe como o culto é funcional e pactual. É Deus falando e o seu povo respondendo. Eu sei que talvez você nunca parou para pensar nisso, mas quando a Bíblia é aberta, Deus chama você: venha me adorar. Nós respondemos adorando. Aí quando a Bíblia é aberta acerca da lei, o que é que nós faz aqui? Confessamos os nossos pecados, irmãos. Então o que é que acontece? Outro livro aberto nos mostrando que Deus nos perdoou. E logo depois, o que é que fazemos depois do perdão? Agradecemos a Deus
em oração. Então está vendo, irmãos? Esse é o culto pactual. Ele nos fala pela palavra e no sacramento nós respondemos com dádivas de gratidão e ações de graça e doxologia. Isto é o que significa dizer que o nosso culto é pactual. Grave isso. Olha o entendimento que hoje nos veio, irmão. Quando você estiver aqui agora, eu fiquei maravilhado com isso. Quando eu entendi que cada movimento nosso é uma resposta a Deus, que a Bíblia é aberta e nós respondemos com louvor, que a lei é falada e nós respondemos com confissão. O culto está sempre ligado, é Deus falando e nós respondendo a Ele. Você está em função no culto. Deus fala e você responde. Deus fala e nós respondemos. A lei é aberta e nós tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados. Então o que Deus faz? Deus diz: eu perdoo os seus pecados. Então o que Deus faz? Obrigado, Senhor, por nos perdoar. É isso. Esse é o culto pactual. Esse é o culto vivo. Por isso o culto é vivo, tá vendo? Aqui deixa claro que o nosso culto é vivo. Aqui deixa claro que o Pai está presente, o Espírito está presente, o Filho está presente, guiando o nosso culto, ouvindo as nossas respostas. E diante disso é que nós devemos ter mais preocupação para sempre estar aqui diante da presença dele, tá vendo? Porque ele nos chama e agora ele fica olhando, esperando, e nós vamos responder com louvor. A lei dele é falada e agora iremos nós de novo responder com confissão. Ele nos perdoa e lá vai nós de novo em oração agradecer pelo seu santo perdão. Então é isso que chamamos, irmão, de culto pactual e bíblico, santo e conforme o rito. Para finalizar, abrimos o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 18 em diante. Hebreus, vamos acabar a mensagem já. Hebreus 2, 12, 18 em diante. Capítulo 12. Olha o que é que você vai ler agora e você vai dizer: por que eu li esse versículo? Por que eu abri para finalizar aqui? Porque esse capítulo aqui vai dizer assim, olha, tudo que foi pregado aqui é exatamente conforme a minha vontade. Esse capítulo vai finalizar com chave de ouro essa mensagem aqui, nos mostrando o que eu estou dizendo aqui sobre não comparecer, sobre não vir. Ora, não tende chegado ao fogo palpável, ardente, e a escuridão e as trevas e a tempestade, ao canglor da trombeta e ao som da palavra, tais que quantos a ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Aqui é o Monte Sinai, olha, aqui é o culto do Monte Sinai, quando Deus estava falando lá, toda a assembleia estava lá, e eles com medo disseram: não, Moisés, não, fale o Deus com você, mas que nós não ouçamos a sua voz. Então, olha lá, ouviram e suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, até que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Até Moisés. Mas tende chegado ao monte o quê? Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, a incontáveis hostes de anjo e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e ao Deus e o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e ao Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio de Abel. Agora, irmãos, versículo 25: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele prometeu, dizendo: ainda uma vez, por todas, fareis abalar, e não só a terra, mas também
Amém, irmãos? Você viu o que o texto falou? A partir do versículo 18. Tende cuidado, não recuseis exatamente o que está sendo pregado aqui. Não recuseis o que, irmãos? Não recuseis o que fala. Não recuseis a voz de Deus. Tenha cuidado em não se fazer presente na assembleia. Tenha cuidado em não se fazer presente no culto do pacto. Divinamente, olha lá, irmãos, isso é tremendo. Eu tinha que acabar com isso aqui. Igreja dos primogênitos. Versículo 25 acaba nos advertindo, dizendo: tendo cuidado, não recuseis o que fala. Pois, olha lá, se não escaparia aqueles que recusaram ouvir? Se não escaparia, pois, aqueles que se recusaram a ouvir quem, pastor? É Deus. Aqueles que se recusaram a ouvir Deus, irmão. Teve pessoas que chegaram ao ponto de fazer tamanha loucura. Mas Hebreus está fazendo o que para nós? Não faça não, isso não. Não cometa esse pecado de se recusar a ouvir Deus. Ele continua: aqueles que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra? Muito menos nós. Chegou em nós, irmãos? Está falando de nós aí também? Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele prometeu, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Vamos lá até o final. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós, vou acabar aqui, um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos. Hebreus capítulo 12, 18 em diante. Agora estou no 25. É o 25. Olha lá. Por isso, vou acabar aqui agora. Recebendo nós, mas pode ler do versículo 25 para entender aí o que Deus está dizendo sobre nós, aqueles que se recusou a ouvir a voz de Deus. E o que o autor está dizendo para nós, não fazer o mesmo. Aquele que divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que se desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Quando é que Deus nos adverte dos céus? Na onde é que ele faz isso? Na igreja. Na igreja, irmãos. Agora o versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, pode continuar, deixar. Retenhamos a graça. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Agora, de modo agradável, com reverência e santo temor. Agora ele diz o porquê. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, irmãos? Eu acabo aqui agora. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.